Uma vez me perguntaram se os elementos radioativos sempre existiram ou se eles foram criados pelo homem. E a resposta é as duas coisas. Em 1896, um físico chamado Henri Becquerel fazia experimentos com um minério rochoso que deixava umas manchas em algumas chapas fotográficas. Suspeitando que essas manchas eram deixadas por alguma coisa que emanava daquele minério, em parceria com um casal de cientistas que era a Marie e o Pierre Curie, eles tentaram isolar esse elemento em questão. E a partir de um processo químico, eles conseguiram extrair duas substâncias, que era o rádio e o polônio, que tinham propriedades que até então eram desconhecidas. Eles chamaram essa característica de radioatividade, que é justamente essa capacidade que alguns elementos químicos possuem de emitir radiação, ou seja, energia, de forma espontânea. É como se fosse uma brasa incandescente, só que a nível atômico. E a partir desse momento, outros elementos da natureza foram sendo descobertos e que também tinham essa característica de emitir radiação de modo espontâneo, como por exemplo o tório, o radônio, o urânio. Esses elementos estão presentes na crosta terrestre desde o surgimento do planeta, em virtude de fenômenos primordiais, e é por isso que a gente chama eles de elementos radioativos naturais. Nós, seres humanos, sempre estivemos na presença desses elementos e por essa razão é que esses elementos naturais, a níveis ambientais, não nos fazem mal. Em 1934, a filha do casal Curie, chamada Irene Joliot Curie, em parceria com o seu esposo, descobriram um modo da gente conseguir induzir elementos químicos que não são radioativos a se tornarem radioativos a partir do bombardeamento do núcleo desses elementos com partículas e fazendo, portanto, que a gente conseguisse produzir elementos radioativos artificiais. E isso é muito bom, porque os elementos da natureza, eles têm uma radioatividade um pouco mais fraca, eles emitem um tipo de radiação que não é muito penetrante e eles duram muito tempo emitindo radiação. Já os elementos artificiais, a gente consegue produzir de modo que a gente consegue direcionar a aplicabilidade do elemento produzido de acordo com as suas características. Então, por exemplo, a gente consegue produzir elementos radioativos que durem menos tempo emitindo radiação, ou seja, que tenham um tempo de meia-vida mais curto. A gente consegue produzir elementos que emitam mais radiação, ou seja, que tenham uma atividade radioativa maior, ou ainda produzir elementos que emitam certas faixas do espectro de radiações disponíveis. Por exemplo, quero uma fonte que emita beta, quero uma fonte que emita gama. E é a partir disso, inclusive, que a gente consegue, portanto, ter tantas áreas que usam fontes radioativas, como a medicina, a indústria, campos de pesquisa, aplicações militares, entre outros. Não que a gente não use os elementos naturais, mas é graças à possibilidade de produzir elementos artificiais é que a gente tem tantas áreas de aplicação.